qual ferramenta nós podemos utilizar, qual técnica na aurícula a gente pode utilizar para tratar melhor essa situação. Nós podemos utilizar as agulhas filiformes, tá? Que vai ter uma ação muito importante para um alívio imediato. Então, quando eu gosto de utilizar no consultório as agulhas filiformes no paciente que chega com essa queixa, quando ela está com a queixa aguda, ou seja, está reclamando, naquele momento está sentindo dor, então para um alívio imediato, a gente entra com as agulhas, faz os estímulos desses pontos com as agulhas, e aí, uma vez feito o estímulo desse ponto, você não pode mandar para casa as sementes, pois, por ter sido perfurado os pontos, né, ali fica uma via de penetração, de contaminação. Então, por isso não dá para colocar a semente que ela não é estéril, né, as sementes. Então, mas aí, já que utilizamos as agulhas filiformes para tratar no consultório, e ali já foi tratado, pode mandar para casa e retornar na semana seguinte, sem problema algum. Ou você também pode fazer um reforço, colocando as agulhas rabo de porco nos pontos que foram utilizados e mandando o paciente para casa, onde as agulhas vão permanecer por 3 dias. Tá? Devem ser retiradas após o 3º dia. O paciente pode retornar ao consultório para retirar as agulhas, ou você mesmo ensinar o paciente de como retirar e descartar as agulhas rabo de porco. Outra técnica que nós vamos estar utilizando mais comumente no consultório, a presença, né, de sementes de couza, ou a utilização de semente de mostarda, cristais, aquelas esferas, as esferas metálicas, seja dourada ou prateada. Então, há uma questão muito importante. Professor, vou usar ouro, vou usar prata. Bom, pessoal, se as sementes realmente fossem de ouro ou fossem de prata, eu utilizaria o ouro para tonificar e a prata para sedar. Porém, ali são esferas pintadas com tinta dourada e tinta prateada. Então, elas não servem para pegar a propriedade do composto ouro e do composto prata, que tem a propriedade de sedar ou tonificar quando em contato com o corpo humano. Então, não vai servir. As esferas vão estar ali apenas para que possamos utilizar a compressão dos pontos. Tá? Então, como uma semente, ela vai ser mais interessante. Então, diante dessas opções, eu prefiro ou trabalhar com sementes ou trabalhar com os cristais. Por quê? Porque são ásperos. O cristal não é liso, não é áspero, mas ele, o seu formato hexagonal, ou seja, ele se torna mais fixo, né? E as sementes, por serem ásperas, elas deslocam, podem se deslocar, não se deslocam tão facilmente. Como as esferas são lisas, às vezes na compressão do esparadrapo, ela pode se deslocar do ponto. Então, por isso, eu prefiro a utilização das sementes e dos cristais, tá? Mas outra técnica que nós podemos estar utilizando aí é o laser. Então, aquela pessoa que tem aversão às agulhas, nós podemos estar utilizando o laser, fazendo tratamento, utilização do laser desses pontos no consultório. Você pode fazer o estímulo utilizando aí 3 joules como estímulo universal, ou pode estar utilizando 5, 6 joules para sedar os pontos, né? Ou utilizar 3 joules nos pontos de deficiência, ou manter 3 joules para todos os pontos. Ou seja, eu vou tonificar ou harmonizar, ou vou estar sedando os pontos que tem a ver para mover as plenitudes. Tá? Isso a gente explica mais detalhadamente em outra aula. Agora, nós vamos estar utilizando o laser com a mesma função das agulhas para estimular estes pontos desses pacientes que vão ter a aversão à agulha, e eu posso, neste mesmo paciente, colocar, logo após a aplicação do laser, colocar a semente e mandar ele para casa com a semente para ficar por 5 dias, estimulando que retorne na próxima semana. Ou apenas, também pacientes que são resistentes ao uso de semente, pois incomoda, dói durante a noite, quando encosta a cabeça no travesseiro, e aí são resistentes a estar utilizando, e você pode estar utilizando aí somente, então, a semente para tratar esses pacientes, ou o laser para tratar esses pacientes, assim como foi com o caso da agulha filiforme. Você faz o tratamento, manda o paciente para casa, ele retorna semana seguinte, sem problema algum. E podemos concluir, né, que esses
tratamento dos pacientes vai depender, né, do quadro de cada um. Então, ele, em casos de fleuma mais consistente em relação à presença de umidade ou uma estagnação do TI, ele vai ter uma graduação de evolução. Então, a fleuma é mais difícil de eliminar do que a umidade, assim como a umidade é mais difícil de eliminar do que a estagnação. E a deficiência é tão difícil quanto a fleuma, porque ela é uma situação crônica que precisa ser fortalecida. Então, em termos de graduação de tempo, a situação de estagnação do TI do fígado ela é a mais rápida, às vezes sumindo o cisto ou nódulo com menos de 10 dias, quando a estagnação de umidade é bem sutil, bem leve, e quanto mais forte a fleuma, mais demora. Então, vai depender essa graduação de tempo, prognóstico do tratamento, a depender do tipo de diagnóstico. Então, quanto mais fleuma acumulado, mais tempo vai demorar o tratamento. Isso pode ser explicado ao paciente e vai observando. Também gosto, uma vez de estipulado, pelo menos 3 meses de tratamento, né, que vai dar aí mais ou menos 12 sessões, né, ou seja, passando das 10 sessões, a gente solicita ao paciente que faça um novo ultrassom para verificar como é que está a imagem desse cisto ou nódulo. E assim fazendo, a gente constata ou a redução ou a eliminação do mesmo. No caso, se for a redução somente, volta e continua o tratamento até que consiga eliminar por completo, tá? Costuma ter sucesso nesse processo de tratamento da displasia mamária com a auriculoterapia chinesa.